Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora da plataforma de leitura Elefante Letrado, recebe Suzana Ventura, escritora com diversos títulos presentes na plataforma Elefante Letrado, que compartilha seu processo criativo e fala sobre a importância da revisita aos contos de fada. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E o bate-papo segue aqui na Bet Educar, Bet Brasil, a maior feira de educação da América Latina. E o bate-papo agora é com uma autora que inclusive nós temos no Elefante Letrado, Suzana Ventura. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada para a equipe e para quem está ouvindo a gente. É um prazer estar conversando uma vez mais com o Elefante Letrado. Pois é. Suzana, para quem não te conhece, te apresenta para as pessoas, por favor. Ah, tá ótimo. Eu sou uma pessoa que sempre amou muito os livros, né? E não imaginava que um dia eu seria uma pessoa que iria escrever livros. E ser muito reconhecida. E conhecer também pessoas que escreviam. Então, a minha relação com os livros era apaixonada, a partir da família e da escola. Eu fui realmente uma criança que, nesse aspecto, foi bem privilegiada. E eu achava os livros objetos absolutamente incríveis, continuo achando. E depois apareceu a chance de fazer parte deles de dentro para fora e conviver com pessoas. Então, é uma alegria. E dentro dessa paixão por livros, né, tive, claro, as minhas paixões de leitura infantil, né? Teus pais liam para ti, Suzana? Meus pais contavam histórias, meus tios me davam livro no Natal e no aniversário, né? Eu cresci numa cidade da periferia de São Paulo, que não tinha nem livraria nem biblioteca, né? Então eu fico super feliz que a gente tem hoje outras possibilidades, biblioteca escolar, bibliotecas municipais em quase todo o município e plataformas como Elefante Letrado, digitais, né? Mas eu tinha um ambiente em que tinha muita gente estudando. Então, eu sou uma criança que cresce na década de 70 e toda a minha família era uma família que estava, de alguma maneira, estudando. Os meus pais estavam estudando, os meus tios estavam estudando. Foi uma época de expansão das universidades privadas aqui na periferia de São Paulo. Então, assim, uma época em que a gente teve no Brasil todo um aumento do número de pessoas que podiam aceder aos cursos superiores, né? Então, nessa onda, digamos assim, enquanto eu fazia o primeiro ano, lá em 1976, os meus tios e os meus pais faziam faculdade noturna após trabalhar. Então, assim, era um lugar com uma estante de livros modesta, mas que tinha livro de todo mundo ao mesmo tempo. E, por exemplo, amigos do meu pai vindo estudar em casa, ele estava estudando matemática, amigas da minha mãe vindo fazer trabalho em casa. Então, eu fui uma criança que achava natural que todo mundo tivesse com um monte de livros diferentes por perto. Sim, porque tu estava sempre cercada por aquele mundo. Como influencia, né? Nossa, demais. Demais. E qual foi o livro que te marcou nessa fase? Olha, nessa fase, Ou Estou Aquilo, da Cecília Meirelles, que meu tio Adilson Ramos, que é depois ele se formou em história, hoje ele é um historiador, inclusive um historiador da história do pequeno município onde eu cresci, que é um parente de Porto Alegre, porque ele se chama Poá. É pequenininho, aqui fica numa linha de trem, com aqui o lugar onde a gente está fazendo o podcast, né? Porque ele é assim, nessa mesma zona, que é a Zona Leste, é um município grudado na Zona Leste. Então, esse meu tio me deu Ou Isto ou Aquilo, foi um livro marcante. E depois, um pouquinho depois, A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. E como é que foi o desenrolar da tua vida? Em termos de formação e até tu começar a escrever e escrever o teu primeiro livro? Olha, foi interessante, porque eu não me enxergava como uma pessoa que pudesse ser uma escritora, né? Eu gostava muito de escrever, claro, gostava na parte de produção textual da escola, por isso que eu digo, a escola
é muito parecida com o mundo desses livros maravilhosos, porque a gente não faz nada sozinho. Tudo em equipe, você aprende, é aquele grande laboratório em que você aprende tudo. Você aprende a colocar os seus projetos no mundo, a trabalhar em equipe. E nessa produção textual, né, porque a gente na escola é apresentada todo esse repertório maravilhoso, né, a gente vai sendo formado e vai fazendo produção escrita e vai tendo algum tipo de resposta também de um certo público, que são os seus colegas, seus professores. Então, eu me sentia bem fazendo isso, me sentia bem tanto na parte da leitura como da escrita, da produção, mas eu não me via como uma escritora, não conhecia ninguém que fosse escritor. E aí eu conheci uma pessoa amiga da família, que era uma pesquisadora. Era um senhor que pesquisava peixes, biólogo, e alguém falou uma coisa muito legal, que ele tinha pesquisado peixes, assim, de um lugar no Brasil, e tinha chegado aí até o exterior, e defendeu um mestrado, fazer coisas assim. Eu falei, meu Deus, que vida incrível. Eu acho que eu queria algo assim. E aí o que aconteceu é que no desenrolar, eu acabei fazendo uma faculdade privada, e depois indo para a universidade pública fazer um mestrado em literatura, minha grande paixão. Sim. Né? E aí comecei a trabalhar internamente, então eu me via muito como uma professora, e fui uma professora durante muito tempo, né? Fiz um mestrado, fiz um doutorado, olhei por aquela janela em que alguém defendia uma tese sobre um tema, só que ao invés de estudar os peixes, eu fui estudar textos literários, né? E por conta disso, muitas editoras, pelo menos assim nas grandes cidades, né, elas buscam nos cursos pessoas para trabalhar um pouco na parte interna. Então, na universidade eu trabalhava em revistas, comecei a fazer editoração de revistas científicas da área de humanas, né? E estudando textos de pessoas que na época nem eram conhecidas, Sheila. E assim, algumas delas são hoje bem conhecidas, tipo Mia Couto, tipo a Lídia Jorge, o José Saramago, escritores que faziam um circuito universitário de visitar a mesma escola, como hoje nós, muitos dos que estão aqui nessa estante que eu estou olhando aqui do nosso lado, são pessoas que eu conheço, então pessoas que estão vivas ao mesmo tempo que nós, que visitam escolas, né? O Caio Ritter, a Rosana Rios, que está ali. Falando nesses livros, nós temos aqui alguns livros que são teus. Sim. Ou que tu ajudou na tradução. Olha só. Eu tenho dois livros. Quer falar deles? Eu quero, porque eles são a minha especialidade, que são os contos de fadas. Eu acabei por fazer uma pesquisa assim, super extensa sobre os contos de fadas de autoria feminina, né? Porque se a gente for pensar nos contos de fadas, a gente lembra de um único conto de fadas assinado por uma mulher. O conto de fada literário, a gente lembra assim, só da Bela Fera, né? Que tá ali. E aí, eu fiquei me perguntando, a partir de conhecer também uma autora que foi muito amada, que foi a Marina Colasanti, uma pessoa que eu gostei muito, como escritora e como pessoa. Eu pensava assim, nossa, mas o que ela escreve, hein? Que incrível! Contos como A Moça Tecelã, 12 Reis. Aí eu falava assim, meu Deus, mas será que ela escreve assim? Porque ela é uma mulher do século, nascida no século XX, super escolarizada. Depois ela veio para o Brasil, foi trabalhar em jornal, e assim, um fruto do século XX. Ou será que no passado existiam mulheres que escreviam, porque eu só conhecia, como todo mundo, a Bela e a Fera, né? E aí eu fiquei me perguntando, e quando a gente é um pesquisador, assim, universitário, a gente tem umas perguntas que não saem da cabeça da gente. Aí quando não sai, vira uma pesquisa. E aí virou uma pesquisa bem extensa, em que eu resolvi descobrir as mulheres do passado que escreveram e publicaram contos de fadas, cadê o que elas fizeram, né? E isso deu origem a uma série de livros. A gente tem 2 aqui. O Na Companhia de Bela, contos de fadas por autoras dos séculos 17 e 18, em que a gente conhece pessoas que nasceram e escreveram uns 90 anos antes da autora da Bela e a Fera. E aí eu sou tradutora, mas eu contei com a ajuda de muitas outras tradutoras, como a Cássia Leslie, nesse aqui da Maria Valéria Rezende. Quer pegar esse? Esse livro é uma coisa muito linda. Ele tem design da Roberta Assi, que aparece ali também com o Contos das Crianças do Brasil. Pode mostrar para essa câmera aqui.
né? Então aqui quem fez o Vou dar uma folhada, né? e dá sim. Ele é muito lindo. Então o design e as ilustrações foram da Roberta Assi para trazer esse século 17, 18 francês, né? Aquele século, quem tá ouvindo esse por acaso gente, quem tá vendo pela câmera, lembra de uma série chamada Versailles, né? Que é uma série que passa nos streamings, é aquela atmosfera. E a Roberta Assi, que é designer e ilustradora, ela trouxe esse livro para o presente, e a Cássia Leslie e eu, que coordenamos a tradução e também traduzimos, fizemos uma série de coisas. Se você puder, posso abrir na minha ilustração e mostrar para as pessoas? Claro. Uma coisa que eu acho incrível, a gente tem aqui umas coisas que contam como é que era esse tempo, né? Porque uma das coisas que a gente pensa é como é que era esse tempo tão longe da gente, né? E tem uma ilustração que eu queria mostrar da Roberta que eu acho incrível, que a gente podia cruzar com essas meninas que ela colocou, são meninas dos contos, né? Mas a gente poderia encontrar com elas aqui pelos corredores da Beth, Brasil, porque assim, é muito contemporâneo também, né? Olha essa ilustração, por exemplo, né? Sim. Eu tenho duas meninas com capuz, com uma coisa meio atemporal. São duas jovens que são as protagonistas desse conto de fadas, né? E a Roberta então conseguiu trazer esse século 17, 18 tão antigo, né? E o que mais te encantou dessa pesquisa que tu fez sobre conto de fadas? O que mais me encantou foi uma pesquisa então que deu origem também a esse livro. Foi a gente descobrir que muitas mulheres fizeram coisas incríveis e foram apagadas pela história, né? E nós estamos num momento assim social bem sensível para a gente perguntar. As pessoas querem perguntar e querem as respostas daquilo que eu também queria. Assim, quem que fez, né? Quando alguém fala assim, essa estátua da pessoa que fez a ponte, mas quem que construiu a ponte, né? E as pessoas estão se perguntando, né? Será que não teve gente antes? Quem que fez, por exemplo, todos os cálculos para um grande empreendimento como a aviação ou a ida dos seres humanos à Lua? Quem que trabalhou nesses bastidores, né? As pirâmides do Egito. Né? Então, quem construiu de verdade? É quem deixou o nome, quem tem o nome na ponte, é quem assinou o projeto, ou e é essa algum miríade? conto te encantou pela história? Muitos. Eu acho que a Donzela Guerreira, o Bela Bela, o Cavaleiro Afortunado, que é uma autora, que essa aqui é a ilustração, que está aqui, né? É uma autora chamada Maria Catarina Donois, né? Seria Marie Catherine, né? E ela é uma autora que nasceu em 1652 e foi a pessoa que pela primeira vez disse assim, isso que eu estou fazendo aqui é um conto de fadas, né? E o que falava o conto de fadas? O conto de fadas falava uma história que se repete, que é quando as mulheres precisam vestir uma armadura e sair à luta, né? Quando elas precisam lutar, que é o caso dessa menina. O pai não tinha filhos homens e essa história se repete. Então, para quem tem referências do audiovisual, a história da Mulan. Para quem tem referências da cultura popular brasileira, tem um romance que é uma daquelas coisas em cestilhas, um poema de um cavaleiro que não tinha filho. Então a menina diz, eu vou tomar armas e eu vou fazer. Tem vídeos, depois a pessoa pode procurar vídeos do Suassuna, por exemplo, né? Declamando esse romance, né? Então essa ideia da mulher que precisa se vestir de homem, colocar uma armadura e ir à luta, é uma história que nos é legada, então, de tempos imemoriais, e que lá no século XVII, mais ou menos para 1695, a Maria Catarina colocou em palavras, né? Sim. E aí ela luta, e aí é claro que há conflitos, né? Então eu acho que foi uma história encantadora, e aí há conflitos, porque quando você assume uma identidade para poder lutar, pois que você ganha algumas lutas, você tem que vamos dizer assim, lidar com questões internas como o amor, a sua própria percepção social. Então isso é muito contemporâneo, é um dos contos que mais me
deixam intrigada, né? Ela também luta com ajuda, ela encontra uma série de amigos ajudantes com habilidades especiais, superpoderes, né? Um escuta ao longe, o outro tem uma visão que pode ver a quilômetros. Então, como a gente vê como elementos que hoje movimentam tanto a gente, né? Tanto nós que somos mais velhos, como pessoas que são crianças, que estão presentes no audiovisual, estavam todos lá, séculos e séculos atrás, escritos de uma maneira a tocar as pessoas. Então, assim, os sonhos não envelhecem. Sim. Suzana, e sobre os outros livros, nós temos também Contos de Crianças do Brasil, da Roberta Assi, e A Menina com os Pés no Chão, da Mariana Brecht, com a Lúmina Pirilampos. São livros que eu... Qual é o teu envolvimento com esses livros? Meu envolvimento é na parte editorial, de admiração, né? A Menina com os Pés no Chão, eu ajudei a editar, fui uma das editoras lá na Florear Livros, da Criadeira Livros da Roberta Assi. Eu sou uma feliz acompanhante da trajetória da Roberta, que também fez o design do meu livro. E sim. Quantos livros tu escreveu? Nesse momento, editados e, vamos dizer assim, aqui pelo mundo, no Brasil, nós estamos com mais ou menos entre 58 e 60. Uau! Qual livro tem o teu coração? Algum mais do que o outro? Todos são filhos, né, Max? Olha, os livros me deram muitas alegrias e me puseram no mundo de uma maneira que eu nunca imaginei poder estar. Claro que tem os livros premiados, né? Por exemplo, o Caderno da Vó Clara, que está na plataforma do Elefante, que é um livro que me deu jabuti. Então, é um livro que me traz essa questão de ser conhecida nacionalmente. E a emoção de ganhar um jabuti? É boa. É boa. Então, assim, foi o meu primeiro grande prêmio. Depois eu tive alguns outros. Prêmio Biblioteca Nacional, que eu considero um prêmio importantíssimo. É um prêmio da nossa biblioteca maior, né? Mas se eu tivesse que escolher um único livro, assim, eu escolheria Na Companhia de Bela. É um livro que resulta de muitos anos de reflexão e que foi feito com uma equipe, né? Que foi eu, a Cássia Leslie e a Roberta Assi. Foi a concretização de um grande sonho. Quando ele chegou em casa, eu liguei para as minhas parceiras de livro e falei assim, olha, eu acho que é o livro da minha vida, posso morrer. Mas aí eu me lembrei que a gente tem volume 2, 3 e que eu tenho outros livros para fazer. Não pode morrer, precisa viver mais. Melhor não, melhor fazer mais. E sobre o que tu mais gosta de escrever? Eu gosto de escrever sobre questões que me intrigam, né? Então, às vezes, as escritoras, como eu, escrevem para saber mais sobre as coisas, né? Esse é um aspecto que eu estou traduzindo, né? Que eu estou revelando o passado, que eu quero saber do passado. Então, lá vou eu, traduzo. Depois tem aquilo que a gente chama de paratextos, textos que explicam para as outras pessoas por que eu estou fazendo esse livro, que estão aqui dentro. O que esse século 16, 17, 18, 19 tem a ver comigo, que estou aqui no 21, cheio de problema, com aquecimento global, com trânsito caótico, sei lá, com guerras, né? Sim. Você está aí perdida entre séculos, né? Pensando em coisas que as pessoas pensavam, sei lá, 200, 300 anos. Por quê? Então, quando eu estou fazendo livros, às vezes eu estou conectando o passado com o presente, quando é uma pesquisa, e quando é um livro de inventividade, por exemplo, como o Caderno da Vó Clara, que os leitores do Elefante podem ler na plataforma, e os leitores também chegou, os leitores brasileiros pelo PNLD, que é um grande programa de distribuição de livros físicos para escolas, importantíssimo, né? Eu escrevo para descobrir coisas, para falar sobre coisas que eu desejo, né? Que eu desejo revelar, que eu desejo descobrir. O Caderno da Vó Clara, por exemplo, que é um livro bem importante na minha carreira, eu queria falar sobre duas coisas em especial. A descoberta de uma menina que é obrigada a viver com um pai que ela mal conhece, porque a mãe vai fazer uma pesquisa no exterior, então a mãe é uma pesquisadora universitária, como eu fui, como eu sou. E a descoberta dela de uma antepassada, que já não está mais viva, que é a Vó Clara, que deixa um livro de histórias para ela, com histórias muito enigmáticas. Uma das histórias é a da donzela guerreira, exatamente como aparece aqui no Nordeste. Então, eu queria discutir isso, eu queria mostrar
uma parte aqui do estado de São Paulo, que foi muito importante para mim, que é a parte que fica ali entre Brodowski e Batatais. Brodowski é a terra do Portinari, que é um autor um pintor que eu admiro muito, um artista, e o livro se passa parcialmente na Casa Museu do Portinari, que era um lugar que eu visitava muito, que eu amava muito. Que legal. E uma coisa que eu gosto muito é que a visitação a esse museu especificamente aumentou exponencialmente a partir do livro. Então hoje tem muitos ônibus de crianças que vão, especialmente da região, que as escolas leem o livro, vão lá. E era uma coisa assim tão bela. Que legal ter essa conexão. Era um lugar tão belo e que eu achava que... Eu falava assim, nossa, eu queria que todo mundo viesse, porque é tão lindo, né? É como, não sei, por exemplo, Porto Alegre. Tem lugares que eu amo, né? Eu amo Porto Alegre, né? Então, sei lá, Parque do Demai, lá nos Moinhos de Vento. Eu adoro aquele parque. Então, assim, capaz que ele entre de cenário em algum livro. Em algum livro. Como quando amo algum lugar, eu gostaria que... Traz para deixar na história da tua vida registrada nos livros. Para que passe também, tratando junto de assuntos, por exemplo, Um Lençol de Infinitos Fios, que talvez seja o meu segundo livro mais conhecido, que é sobre imigração na cidade de São Paulo, imigração do Haiti e da Bolívia, sobretudo. É um livro que me deu muitos prêmios importantes e é um prêmio em que eu faço uma homenagem a duas grandes bibliotecas daqui, que foram muito importantes na minha vida. A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, onde eu também trabalhei, e a Biblioteca Mário de Andrade. Então ali eu coloco... é um livro cheio de... na trama tem muitas coisas pessoais importantes para mim, então eu discuto coisas que eu quero discutir, eu descubro a respeito de assuntos que eu quero descobrir e eu conto alguns dos lugares que eu mais amo, que eu gostaria que mais gente pudesse conhecesse. Que legal. Quantos livros tu acha que já leu ao longo da vida? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu ver. Olha, quando eu Por ano? Por ano. Por ano tem alguma coisa em torno de 80, 90. 80 livros por ano. Mais ou menos isso. Uau! 80 livros por ano. Uau! Às vezes a gente fica super feliz porque leu 10. Então, mas isso também 80. Não, isso não deve ser uma métrica. Não é uma métrica, mas é legal saber que tem pessoas que leem tanto assim, porque é uma inspiração, no fim das contas. Eu acho assim, o livro da sua vida, se o livro da sua vida é A Bolsa Amarela, agora eu reli, tem muitas releituras, né? E em agosto passado, a Lígia Bojunga fez 93 anos e eu participei de uma cerimônia online pra gente conversar. Então eu fui reler esse livro que a gente começou a nossa conversa. Lá no comecinho a gente falou dele, né? Que é um livro muito importante para mim. E aí eu fui reler para conversar e homenagear, festejar a Lígia. E como é que foi reler? Nossa, foi um mundo maravilhoso. Porque eu falei, ele era ainda mais incrível do que eu me lembrava. E eu falava, cara, como isso é incrível. Então, assim... Às vezes, você pode ter 3, 4 livros. Eu acabei de ver um documentário há poucas semanas sobre a vida do escritor angolano Luandino Vieira. Ele está vivo, ele é de 35 e é um dos escritores mais importantes da língua portuguesa. Ele é angolano. E o Luandino, ele foi uma pessoa que foi aprisionada num campo de concentração por questões políticas, né? Ligadas à colonização e tal. E ele levou apenas 3 livros, né? Ele levou a Bíblia, obras completas de Shakespeare, o terceiro livro não vou lembrar, mas ele podia ter, então, poucos livros durante o aprisionamento dele. E ele saiu, quer dizer, ele se tornou, ele já era um escritor, mas ele saiu com uma obra única desses primeiros 8 anos de encarceramento, lendo aquilo e pensando sobre a vida dele a partir da perspectiva dos livros, porque eu acho que os livros eles trazem isso, não é só apenas sobre o que está nesses conteúdos tão maravilhosos, nesse suporte, né, que pode ser digital também, como na plataforma do Elefante, físico para a gente carregar essa tecnologia maravilhosa. Muito do que você lê também se torna sobre você, né? Então, quando um escritor como Luandino dispondo apenas de 3 exemplares
diferentes. Ele sai daquilo construído como... Eu sei que um dos livros que ele leu foi Sagarana, do Guimarães Rosa, né? Mas ele sai daquilo como um dos maiores autores da língua portuguesa. Por quê? Porque ele misturou, a gente se mistura nos livros, o que a gente escreve é um pouco como se fosse uma transfusão de tudo que a gente leu. Então, às vezes, 2, 3 livros são os livros da vida. E podendo, porque não ler muitos e tá sempre com o livro na bolsa. Eu tô com vários aqui, eu trouxe uma bolsinha aqui pra Beth. Tá com vários livros. Tô com vários livros maravilhosos, livros, no caso, infantos juvenis, que eu tô lendo no momento, estão aqui do meu ladinho. Que legal. E vão me acompanhar, eu vou dar uma volta na Beth, vou ver mais coisas. Suzana, e quem quiser te acompanhar, tu usa Instagram? Onde é que as pessoas podem te seguir? Eu uso Instagram, então no Instagram eu sou @ventura.escrita. Vamos colocar aqui, @ventura.escrita. Vocês me acompanham no meu blog, Livros da Suzana Ventura também. Acompanham a Associação de Escritores e Ilustradores de Lige, a EILIGE. Eu tenho muitos associados queridos aqui, a Roberta Assi, o Caio Ritter, a Rosana Rios, que eu estou vendo aqui, só de olhar a estante da Elefante, eu já vejo... Já identifico amigos, a Sônia queridas. Rosa, nossa querida conselheira. Que legal. E somos quase 300 artistas. Então vocês acompanham também pela rede social da AEILIJ. Você acompanha a gente pelo Instagram também. Que e aí legal. você acompanha 300 autores que são tanto pessoas de palavras como pessoas de imagens. Maravilha. Bom, Suzana, muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada por dividir um pouco da tua história conosco. Foi um prazer te ouvir. Muito obrigada. Obrigada. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.